passaporte da Elise Samúdio foi encontrado em Portugal. E o porquê que eu estou falando sobre isso nesse vídeo, sendo que o meu canal é sobre livros, literatura e reflexão. Fica até o final para você entender um pouco mais sobre isso, sobre o caso, enfim, e refletir junto comigo sobre o tema central deste caso, que é a morte. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formada em Direito, e ao saber da notícia, né, que o passaporte foi encontrado ali em um hotel, aparentemente uma pessoa encontrou, e ela entregou ali para a embaixada, para as autoridades, que deveria realmente entregar, e começou a vir muitas notícias sobre isso, todo mundo muito chocado, todo mundo pensando o que vai acontecer agora, porque é aquela coisa, né, que as pessoas estão presas nos filmes, que é se não tem corpo, não há crime. Esse caso nos mostra que nem sempre é assim, e a gente vem refletindo ao longo do dia sobre o tema. Imagina se ela aparece viva, né? O que isso muda? Muda muita coisa. Eles podem ser acusados de tentativa e não necessariamente do crime que foram acusados, mas o ponto é outro, é refletir sobre a morte e sobre a vida, né? O quanto isso impacta na vida das pessoas e principalmente da família, dos filhos. Imagina você ter que voltar, né? Você meio que já acostumou com a ideia e você ter que ser bombardeado com uma notícia dessa, assim, querendo ou não, cria uma expectativa, uma esperança no coração, principalmente da família. Aqui há mais tempo, você percebeu que um tema recorrente que eu falo aqui é estoicismo e é sobre a morte. A partir do momento que eu comecei a ler sobre os estoicos, eu aprendi a encarar a morte de um jeito diferente. É meio que aquela coisa de você precisa aprender a morrer para realmente aprender a viver, ou a dar a valor às pequenas coisas e à vida em si. E aí eu queria trazer algumas reflexões nesse vídeo pra gente refletir mesmo, a gente, claro, deixar em memória e não deixar que esse caso simplesmente desapareça e apague da memória das pessoas. É importante lembrar que se realmente houve crime, enfim, se ela não está viva, isso, querendo ou não, é algo muito sério, é algo muito preocupante, diz muito sobre o nosso país, diz muito sobre a justiça, mas esse não é o ponto. É a gente refletir sobre a morte em si, sobre o como a gente precisa ter algumas coisas em mentes pra gente conseguir viver e dar passos maiores e mais largos na vida, né? Coisas que são interessantes do ponto de vista jurídico, digamos assim, principalmente é uma questão fictícia até, no julgamento ali, que o advogado de defesa, isso circula aí no Facebook, enfim, e eu fui ver e aparentemente não foi o que aconteceu, mas gera aquela dúvida, gera aquela esperança igual está gerando agora no julgamento, né? Tem essa teoria, tem esse texto aí, que vocês podem encontrar principalmente no Facebook, que falam que o advogado de defesa ali, ele falou, gente, não tem corpo, como que vocês vão julgar o meu cliente, como que vocês vão acusar ele, né? E aí ele fala aquela frase, como eu disse pra vocês, não aconteceu de verdade, mas eles falam, ela vai passar por aquela porta e todo mundo olha pra trás, porque justamente, se há dúvida, inocente ou réu, né? Mas eu quero falar aqui não da violência, não do crime, mas do que permanece. O que permanece? Bom, o fato de ter um documento em outro país faz com que a gente lembre da Elisa, lembre do que ela sofreu e faça com que a morte, não que ela seja apenas um detalhe, mas a gente acaba afastando ela e trazendo de volta essa ideia de que, e se ela realmente estiver viva? Então eu quero que vocês olhem para o passaporte como um objeto, como uma lembrança do existir, de que ela esteve aqui, de que ela passou por essa terra, é o que permanece, é o que fica, né? O nome dela, a data de nascimento, são essas pequenas coisas. E por que eu tô falando sobre isso? Porque eu estou lendo no momento um livro do José Saramago, né, sobre as intermitências da morte. E nesse livro ele fala justamente sobre a morte, né? E principalmente ali na trama do fato de as pessoas simplesmente não estão mais morrendo. É o grande sonho das pessoas, a gente tem esse receio, a gente tem esse medo, a gente tem medo até de falar, a gente fala, tá repreendido, né? A gente costuma afastar a discussão sobre o assunto, sendo que é algo muito importante de se falar, né? E é por isso que eu trouxe essa reflexão, eu tô tentando trazer aqui pra vocês pensarem junto comigo, porque são muitos pensamentos, né? Em relação ao caso, e a minha cabeça tá fervendo muito com este livro. Bom, neste livro aqui, a morte simplesmente desaparece. É como se ela tirasse umas férias e as pessoas ficam felizes num dado momento, mas elas ficam desesperadas depois, pensando, meu Deus, o que vai ser agora? A gente tem que mudar totalmente a logística da nossa existência, a gente tem que mudar a administração, a gente tem que mudar a justiça, a gente tem que mudar... Porque para pra pensar, se não há morte, como que vai ter crime, por exemplo, de homicídio? Não vai ter, né? E aí é justamente sobre isso que o livro fala, e eu acabei parando pra pensar com esse aparecimento do documento. O que o livro tem em comum com a história, com essa notícia de, caramba, o passaporte dela apareceu? De que as coisas, se a morte desapareceu, se o passaporte dela apareceu, se ela aparecer viva, as coisas mudam completamente. O julgamento, a percepção das pessoas, o porquê que ela fez isso, quem fez isso com ela, o porquê... Muda completamente a nossa percepção sobre o caso e, no livro, a nossa percepção sobre a vida. Portanto, o grande ponto dessa análise que eu tô tentando trazer pra vocês é, quando alguém é violentamente apagado,
O que sobra não são os restos, não é o resto como o passaporte, não. É o lembrete que mesmo você tentando enterrar determinadas coisas ou pessoas, ainda vão existir coisas que nos lembre delas. É quase como uma consciência da imortalidade. Aí eu poderia citar outros livros, como do Milan Kundera, A Imortalidade, que ele fala ali que algumas pessoas realmente vão ficar imortais, principalmente os filósofos, os políticos, as pessoas que deram um jeito de deixar a sua marca. E é muito triste quando você para pra pensar e tem essa consciência da imortalidade, de que a Elise, mesmo se ela não estiver viva, que ela vai ser sempre lembrada de um jeito ruim por conta de um outro ser, né? Infelizmente, a gente vai lembrar ela de um jeito trágico, mas ainda assim é importante lembrar. Então, esse passaporte pode não trazer ela de volta, mas traz a nossa consciência de que algo precisa ser feito no nosso país, para que menos pessoas, menos mulheres sejam mortas, que a justiça seja feita da melhor forma possível, né? Imagina se ela aparece, eu sei que vai gerar esse questionamento nas pessoas de, e agora? Ele foi preso de um jeito irresponsável? Foi preso injustamente? Vão vir esses pensamentos, essas reflexões. E eu acho que até nos pequenos casos, nos grandes acontecimentos, a gente tem que tentar trazer isso para nossa realidade, tentar trazer isso de um jeito de parar pra pensar na vida, parar pra pensar no nosso país, parar pra pensar na justiça, parar pra pensar na morte, pensar na vida como um todo. Como eu disse anteriormente, é preciso aprender a morrer pra aprender a viver. Então, infelizmente, a gente usa casos como esse pra tentar fazer com que outras vidas não sejam perdidas. Por isso que eu falo tanto de livros aqui, e é por isso que eu falo pra vocês deixarem a marca de vocês. Os livros, a literatura é basicamente isso. É você ter consciência da mortalidade e da imortalidade, você lutar contra isso, você querer ser lembrado. Se você não assistiu o último vídeo que eu postei, 2026, é o ano pra você criar um canal no YouTube, é justamente sobre isso que eu falo. Deixar um jeito de ser lembrado, deixar aqui alguma forma, um livro, uma obra, um canal, enfim. E, como eu disse pra vocês, infelizmente a Elise vai sempre ser lembrada por esse caso trágico, né? Infelizmente é isso. Mas trazendo pro lado do que eu venho falando aqui, né, que são os livros, a literatura é justamente uma forma de resistência, né, de não deixar que a sua memória, a sua história seja simplesmente apagado. Algumas pessoas, infelizmente, vão ser lembradas pelos casos trágicos que aconteceram com elas, outras vão ser lembradas através dos livros que elas escreveram, das obras que elas criaram, as obras que elas pintaram. Então, em as intermitências da morte, a morte resolve parar de trabalhar, parar de funcionar, e aí alguns problemas, vários problemas, aparecem na sociedade. E o que isso tem a ver? O problema não é nem a morte, óbvio, que a gente não tá falando aqui das mortes cruéis, ou seja, a pessoa teria mais tempo de vida se alguém não fosse lá e acabasse com a vida dela. Mas é como a forma como a gente lida com a morte, com as histórias, com o corpo, enfim, com os restos. O que isso tem a ver com o caso da Elise Samúdio? Bom, de lá pra cá, o número de feminicídio tem aumentado drasticamente. Eu não vou colocar os dados aqui, mas se você der um Google, você acha rapidamente. O que a gente fez com esse e outros casos que apareceram? Nada. A gente não fez nada. É justamente isso. Né? A morte é um resultado, a gente não vai mudar isso, mas a gente tem que aprender a lidar com algumas em específico. Vocês conseguem entender isso que eu tô falando com vocês? Tudo isso nos leva a um ponto em comum: a cultura do desinteresse. Como assim desinteresse? Tragédias como essas viram apenas ruídos, estatísticas, e a gente não faz nada a partir disso. As pessoas, elas acham normal uma notícia sobrepor outra e a gente, consequentemente, esquecer das pessoas que se passaram tragicamente na nossa vida. E aí a gente vai refletindo exatamente sobre imortalidade. A gente não pode esquecer casos como o da Elise Samúdio. A gente não pode achar que o encontro do passaporte é apenas um resto, não vai acontecer nada. Perto para finalizar, eu queria que vocês parassem para pensar que talvez esse passaporte não mude o passado, mas ele é um convite a olhar para o presente, olhar para a nossa política, olhar para a nossa justiça, olhar para como a gente enxerga a morte, a imortalidade, a mortalidade. E aí eu queria ler um trecho desse livro aqui com vocês. Essas coisas meio filosóficas, reflexivas, me pegam de um jeito muito forte. Graças ao livro que eu li sobre a brevidade da vida de Sêneca, eu sempre vou indicar esse livro, então eu encaro as coisas de um jeito um pouco diferente. Então eu viajo um pouco. Embora esse livro fale sobre a outra vida que muitos acreditam, né, principalmente os cristãos, a vida após essa, que é a imortal, é aqui, a nossa alma tomará conta, alguns trechos me faz pensar e refletir no livro que eu citei anteriormente, do Milan Kundera, sobre a imortalidade, que ele fala que algumas pessoas vão ser imortais, e é justamente isso que eu tô tentando aqui convencê-los nos últimos vídeos, tente ser imortal, não seja esquecido, não seja apenas um ser nessa face da Terra. Então, diz o seguinte: na vida cotidiana, raramente levamos em conta em nossos pensamentos e ações a escala de tempo da imortalidade. Ao contrário, cultivamos a visão de uma temporalidade terrestre, limitada a umas tantas décadas de vida, e com base nessa escala, planejamos o que fazer. Que a gente passe a pensar realmente o que a gente vai fazer nessa e na outra vida, se tiver uma outra vida. Ou mais do que isso, deixar nossas marcas espalhadas por aí. Infelizmente, algumas pessoas vão ser lembradas como a Elise de um jeito ruim, por conta do crime que cometeram com ela. Mas é isso. Eu queria trazer esse ponto reflexivo, essa notícia pra vocês, e é isso.